E quando a gente pisca, já é quarta-feira. E eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer. Estamos em mais um Quarta Séries. Bom, vocês votaram para que eu falasse então sobre Sarah, o que eu achei da série Sarah, né? Quem matou Sarah? Me lembra muito Quem Matou Maria Marta, né? Enfim, gente, é o seguinte... Eu gostei muito da série, tá? Bastante, só que também tem ali umas coisas que gritam, né? Saltam aos olhos, então eu gostaria também de dividir isso com vocês. Eu gostei bastante, inclusive não vou mentir pra vocês, eu acabei avançando um episódio e meio ali da segunda temporada, tendo em vista que nós vamos falar então da primeira temporada e eu gosto de assistir próximo ao dia que eu vou gravar. Gente, vão ter alguns barulhos aqui, eu errei na primeira gravação, então eu precisei vir aqui corrigir, porque afinal de contas eu acabei trocando um sobrenome, então eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. Tem algumas comparações que não tem como não fazer, tá? A série é muito boa, é maravilhosa, mas também lembra uma outra série, elementos gritantes que eu percebi ali. Mas vamos lá, vamos ver se eu consegui aí chegar a entender direitinho o que tá acontecendo. Quem matou Sarah, né? Se você sabe quem matou Sarah, coloca aqui nos comentários, porque sinceramente eu tenho as minhas percepções. Bom, e aproveita, gente, já deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, ajuda bastante. Gente, olha, compartilha com os amigos de vocês, deixa passar uma propaganda, ajuda, tudo ajuda, tá? Ajuda esse canal a se manter. E também, gente, me sigam nas redes sociais, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre aviso vocês quando sai vídeo novo, a qualquer hora, tá? Então vocês não ficam tão dependentes assim da notificação do YouTube, que pode vir ou não vir. Aproveita ali, dá uma olhadinha pra ver se você permanece inscrito. Sempre que entra em verificação meu canal, algumas pessoas acabam sendo desinscritas, tá? Então isso é bem importante também. Eu não vou me demorar muito, só vou dar um recado que agora eu vou começar, como vocês perguntam sempre, cor de batom, cor de esmalte, eu vou começar a deixar lá no Instagram, que acho que é mais fácil, tá? Eu tiro uma fotinho, deixo do lado e assim vocês têm ali enfim, a informação que vocês procuram, tá bom? E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. Bom, bebês, o negócio é o seguinte, eu gostei muito da série da Sarah. A questão é, tá, já vou até colocar aqui, a semelhança com Revenge é muito grande. A série Revenge tem basicamente a mesma temática, onde Emily Thorne tenta ali provar a inocência do pai dela, que acabou sendo preso por ter derrubado, enfim, né, uma aeronave. Só que nesse caso aqui, no Quem Matou Sarah, foi um acordo, é aquilo, quando todo mundo é jovem, todos são meninos muito novos, certas coisas não são importantes, né, classe social, nome, só que quando as pessoas vão crescendo, isso vai mudando, né, e você vê a visão dos adultos é muito diferente com relação à dos jovens, então você vê ali um grupo de jovens, você vê um instrutor de academia, que é o Alex, que dá aula ali para os filhos dos Lascano. E foi por isso que eu tive que regravar, porque o primeiro era Velasco. Tenho até medo de falar de novo. Mas era dos Lascano e ele acaba ali tendo uma amizade com o Rodolfo. Eles acabam se tornando melhores amigos. O Rodolfo conhece a irmã do Alex, que é a Sarah, e começa a namorar com ela. E sim, é um amor genuíno, tá? Mesmo que ela não tinha nome, dinheiro, não tinha nada disso que é tão importante para a família Lascano, eles começaram a namorar. O Gemma, que é o José Maria, que era um garoto ali, que é o irmão ali do Rodolfo, que estava sempre com eles, e aí depois a gente descobre que o Gemma gostava, ali nutria um sentimento pelo Alex, que super entendeu, conversou com ele, nunca teve preconceito com ele, só que isso na família cairia como uma bomba, né? E a gente vai entendendo também ao longo da narrativa como a Sarah, ela acabava passando meio que de mão em mão, sim. Por quê? Ela namorava o Rodolfo, então logo na primeira vez que eles decidem passar ali um final de semana juntos, que é quando vai acontecer aquela coisa toda lá com o paraquedas da Sarah, o que acontece? A Sarah está grávida. Só que a Sarah, ela não está grávida do Rodolfo, ela está grávida do pai do Rodolfo, do César Lascano. Então, quando essa notícia chega a César Lascano, ele diz, se vira, né? E a gente vai ver ele fazer isso outra vez com o filho dele de novo. E aí a gente percebe que a Sarah, ela começa a tomar umas atitudes que não são legais. A Sarah não tinha muito limite, ela era uma menina que você não entendia muito bem, mas depois, né, começa a entender. E até mesmo, vamos colocar assim, o empregado que não é empregado, mais um pobre recrutado para limpar a sujeira dos ricos, porque era isso que o Roy, né, ali era, por quê?
Esse herói, ele foi adotado então pela Marina, né, que é a senhora Velascos, ali a mãe dos meninos. Só que ele também era uma criança, ele tinha 5, 6 anos de idade, ele estava com o padre tomava conta ali dele, ele era um órfão, e ela acaba adotando esse menino, e você pensa que ela vai dar todo amor, todo carinho, né? Eu entendi que ela tinha já os garotos, então depois eu achei só que ficou um pouco estranho, né? O Elroy, ele parecia bem mais velho que os filhos dela, mas parece que ela já tinha sim os seus filhos quando isso aconteceu, essa adoção aí aconteceu. Só que ela acaba descobrindo também que o Elroy, ele tinha assassinado os pais quando ele tinha 5 anos de idade. E óbvio, né, tinha motivos, tinha. O menino ficou com a cabeça mexida, ele tinha um pai que abusava dele, tá, de forma íntima, vamos colocar assim. E a mãe, pelo que eu entendi, sabia e não fazia nada. Então é quando você vê ele batendo ali com a bicicleta na escada, que a mãe tá fazendo um concerto ali, alguma coisa no poste, a mãe dele cai. E depois ele coloca fogo na casa. Foi bem forte assim essa cena e todas essas cenas aí do Elroy. E aí a gente pensa que esse menino vai ter uma segunda chance, uma boa vida. Só que não é assim não, gente. Ele entra pra família. Eu não sei como foi a infância, mas já mostra ele um pouco mais jovem, tendo que limpar a sujeira tanto da Marina como do César. Ele é o surdo, mudo, sabe? Não sei, não vi. E tem que fazer e acobertar as coisas de acordo com as ordens que ele recebe. E as humilhações, na minha opinião, que ele acaba sofrendo dos filhos mesmo dos Lascano é muito forte. Mesmo personagens ali como Rodolfo e tudo mais, eles são extremamente desnecessários ali com o Elroy. Não importa qual é a ligação que eles têm ou não, aquele menino foi criado ali. E você não vê nenhum tipo de piedade. A gente percebe que é um rapaz que tem muitos problemas, porque ele toma remédio o tempo todo, ele tem umas crises de pânico, lembranças e tal. E depois vai ter ali enfim, tem uma importância grande na série, tá? Então por isso que eu já tô frisando ele aí. Então a gente vê esses garotos ali no início, todos se divertindo, a menina está grávida, e ela diz pro Rodolfo que o filho é do Rodolfo. E o Rodolfo, ele quer o filho. Ele quer contar para os pais, mesmo que eles são bem jovens, ele não pretende que ela, né, interrompa a gravidez, como ela tentou interromper e acabou se arrependendo. E depois a gente vê a Marina conversando com ela, né, dizendo que sabe que ela tá grávida, que vai ser avó e tudo mais. E depois surge ali, a gente vai percebendo, de acordo com o quê? Com um canivete que é o Alex que vai dar de presente pro Gemma no dia ali do aniversário dele. E esse canivete ali, que tá escrito ali com carinho, tal, é o canivete que vai ser responsável, inclusive, pelo tal corte que aconteceu, então, no paraquedas da Sarah. Eles teriam ali, naquele final de semana, encomendado, chegado, comprado um paraquedas que, enfim, era para usar em barcos, né? Então a pessoa ia lá, ficava suspenso no ar, o barco ia puxando, super divertido. Só que essas cordas dos paraquedas seriam cortados é quando a Sarah cai na água e morre, tá? E aí começa quem foi que cortou as cordas. A culpa era do Rodolfo, porque o Rodolfo estava com o barco muito acelerado, eles estavam bêbados, tá? Então isso já era uma coisa que contava muito. E quando a menina morre, quem vai pagar o preço? O pobre, né? Que no caso era o Alex. E o Alex tinha uma outra coisa ali que ia contra ele. O Alex, ele além de não ter condições financeiras, ele também tinha uma mãe que era doente, ela tinha problema de rim, então ela precisava fazer hemodiálise, e isso é uma coisa muito séria, ela precisava de um transplante. Então, quando essa bomba estoura, para não sujar, respingar, ou enfim, nada em cima dos filhos dos Lascano, o que eles decidem fazer? Decidem fazer um acordo, né, com o Alex, dizendo que, né, o César Lascano, que é o pai dos meninos ali, diz que vai pagar para ele advogados, já sabe que ele vai passar ali uns 2 meses só preso, e que o acordo para ele poder assumir essa culpa seria, então, ele conseguir um transplante para a mãe dele. Então, quando ele saísse da cadeia lá depois dos seus 2 meses, ele acabaria vendo que a mãe estaria curada e não precisaria mais de diálise nem de nada. E contudo, ele decide ali, o César diz que não vai faltar nada para a mãe dele, e aí ele decide que ele vai aceitar, assumir ali aquela culpa. Só que quando chega no dia do julgamento, não foi bem assim. O que acontece é que o próprio César Lascano consegue várias ali provas e coisas, começa a pagar pessoas ali
e diz que teria sido o Alex que tinha sabotado o paraquedas achando que era o Rodolfo que iria usar o paraquedas e não a Sarah. E estava com muito ódio do Rodolfo porque tinha engravidado a irmã dele. Olha só, tipo, que sacana. E ele pegou 30 anos de cadeia. Nesses 30 anos ele achou que aquilo seria... Primeiro que ele não tinha a menor ideia ali que a Sarah estava grávida, tá? O Alex, ele não sabia. O Rodolfo achava que o filho era dele, então teria morrido a Sarah e o bebê, né, ao mesmo tempo. E o que acontece? Eles começam ali, todo um sistema ali de... Ele vai pra cadeia, só que até então, o Alex, ele tava meio, assim, achando que ele, mesmo pegando aquela pena de 30 anos, o César ia dar uma ajuda, ia dar um jeito de tirar ele da cadeia. Só que não foi o que aconteceu. Ele encerrou o garoto lá dentro, ele era mesmo, de fato, um garoto. E lá na cadeia, esse menino, eu acho que ele também pagou na cadeia para que matassem, né, o Alex na cadeia, porque foi assim... Várias cenas a gente vai percebendo que ele tá tomando umas surras assim descomunais e que os guardas estão olhando, mas não fazem nada. Então você percebe que aquelas pessoas ali estão sendo pagas, tá? Até que um dia ele toma uma surra muito grande, ele já tava 8 meses na cadeia. E aí eu gostaria de ressaltar que quando ele está com a Elisa, né, que é a filha dos Lascano, ele comenta que quando ele estava soprando as velas de 15 anos, ele estava fazendo enxertos nas costas, porque ele já estava na cadeia há 8 meses, e que ele tinha tomado uma surra e os presos tinham jogado óleo quente nas costas dele. Ele tinha ficado numa situação ali deplorável. Então a gente chega à conclusão que a dona Elisa tinha 14 anos. Então eu também coloquei Elisa ali na lista de quem matou a Sarah, tá? Então, sinceramente, ainda não excluí essa lista e depois eu vou explicar pra vocês por quê. Bom, e aí tudo bem, ele vai, né, fica ali na penitenciária um tempo, o advogado nunca tem novidades sobre o caso. Um homem na cadeia tinha pegado uma pena de 30 anos também, parece que já tinha cumprido 8, se eu não me engano, só que ele tinha 30 anos de pena por ter matado a própria filha, só que ele conta que a família Lascano, no caso o César Lascano, tinha pegado a filha dele e colocado para fazer trabalhos ali, né, sexuais e grupais, vamos colocar assim, né, e muito violentos. Ele fez isso com a filha dele e depois a filha dele apareceu morta, e aí ele queria vingança, e ele acabou preso ainda, sendo culpado pelo que aconteceu com a filha dele mesmo. Então ele estava pagando pela morte da filha, e quem tinha então feito tudo aquilo tinha sido a família Lascano, e ele queria vingança, só que ele não ia conseguir fazer isso. Então o que ele faz? Ele diz pro menino, né, pro Alex, que ele vai tentar tirar ele da cadeia, dá para ele uma chave, uns códigos ali para ele ter como se vingar depois, porque ele diz que antes de ser preso ele tinha guardado uma boa quantia de dinheiro. A origem desse dinheiro, por que esse dinheiro existia, isso também fica um pouco assim, assim no ar, né? E depois eu acho que a gente vai acabar descobrindo que esse homem, ele tinha algum envolvimento com a família Lascano, sim, tá? Eu tenho aí essa impressão. Bom, e aí a filha dele teria desaparecido, então ele queria vingança e o menino faria vingança pela Sarah e também pela filha dele. 18 anos se passam, gente, 18 amargos anos. Então o menino saiu de lá um homem, né, e bem assim, machucado pela vida. E ele vai e procura então, né, todos os códigos, as chaves, né, de cofre e tudo mais, que esse homem que dizia que era a fada madrinha dele tinha conseguido para ele. Muito Conde de Monte Cristo. E aí é que tá. Por que muito Conde de Monte Cristo e por que a semelhança com Revenge? Porque tanto Revenge como essa série, gente, é totalmente... A Revenge, ela é mesmo, tá escrito, baseado ali, né, na história do Conde de Monte Cristo, tá? Inspirado no Conde de Monte Cristo, então é uma inspiração, tem motos passando. Só que no caso aí dessa série eu não vi nada dizendo que era, mas né? A história é a mesma, até porque a semelhança com Revenge é notória, né? Até a frase de Confúcio que aparece ali no primeiro episódio, na abertura ali de Revenge, que fala que quando você pensar ali ou você planejar uma vingança, cave 2 covas. E você vai ouvir essa frase da boca da Elisa no primeiro episódio da 2ª temporada.
É só isso? Não, tem toda aquela questão de, né, ele foi pra cadeia. Meu, é muito semelhante, tá? Quem conhece a história sabe do que eu tô falando. Então, tanto uma série quanto a outra fizeram a mesma referência. Eu acho sim as séries parecidas, eu acho que é uma releitura aí de Revenge que eu, sinceramente, vou acabar devorando porque eu adorava Revenge, tá? Então, assim, ele vai, então, né, pega todo esse dinheiro, essas coisas, começa a montar a vida dele, volta pra casa dele antiga e começa ali todos os planos de vingança, começa a, enfim, entrar nos celulares das pessoas, começa a fazer muita coisa. E aí começa a entrar em contato com ele uma pessoa, né, que sempre entra por mensagem e ele tenta descobrir quem é essa pessoa, o que essa pessoa sabe, mas vai se arrastar essa situação até o final da série. Eu tinha um patrimônio gigantesco fazendo ali uso, né, utilizando cassinos ali para poder ganhar dinheiro. A questão é o seguinte, não eram os cassinos que davam dinheiro, não só os cassinos, mas sim o que ele mantinha nos porões dos cassinos, que era então para onde iam mulheres levadas de outros países, né, para exercer atividades assim sexuais ali dentro daquele lugar. E também essas mulheres eram prisioneiras, então isso já configura então um tráfico, né? E aí eles acabavam levando essas mulheres com promessas e quando chegava lá a vida era essa e o fim era a morte. E aí isso tudo foi ali virando um ciclo vicioso, então quando o filho dele, o Rodolfo, que teria sido então namorado da Sarah 18 anos atrás, ele está para entrar como seu representante ali principal do pai, né? Então eles vão inaugurar um novo cassino, vai ter toda uma coisa e o pai cobra muito ele, acha ele um cara fraco, humilha ele o tempo todo, então ele tem um filho fraco e ele tem um filho gay, né? Que é o Gemma ou José Maria, que no caso ali tá até casado com um homem chamado Lorenzo, um advogado ali bem assim influente, que tá ali vivendo uma vida muito bem, ele só quer mesmo ter um filho, eles querem, o casal quer ter um filho, e quer ter um filho biológico, então eles procuram uma barriga de aluguel. Tudo bem, e aí tudo isso vai acontecendo e tem também Elisa, que é a irmã mais nova, que era bem novinha quando tudo isso com a Sarah aconteceu, ela não sabe da história, ela não lembra, pelo menos é assim que passa pra gente, ela tá, né, inclusive quando o Alex começa a atacar o cassino e tal, ou melhor, começa a atacar o pai e tudo, ela vai atrás, né, do Alex para tentar saber quem é o Alex. E quando chega lá, os dois acabam se apaixonando ali, torridamente, né, e ela vai vendo também, primeiro ela entra como uma espiã, depois ela começa a ter um caso com ele. Só que em 3 semanas, ela vai para o mestrado lá em Madrid, né, então ela está ali por algum tempo, só que eles vão entrar nessa de quem matou a Sarah. Então eles vão chegando a conclusões onde não o Alex vai ficar sozinho sempre, primeiro ele vai ter como aliada a Elisa, então a Elisa vai ser, como a própria Elisa diz, a Elisa é o ticket, né, de vida ali, enfim, o seguro de vida dele, porque eles estão sempre juntos. O Rodolfo, por mais que ele tente, ele não matou a Sarah, ele acha até que foi culpa dele por ele ter acelerado o barco, eles estavam bêbados no dia. Então, enquanto eles levavam a Sarah, quando a Sarah cai pro hospital, a mãe ia limpando tudo, tirando garrafa, tirando tudo, com medo que a polícia chegasse lá. Todos eles acabam se aliando ao Alex, porque eles começam ali, um não foi, o outro não foi, e todos tinham algum motivo, tá? O José Maria, por exemplo, né, o Gemma, ele tinha medo da Sarah, porque a Sarah tinha sabido ali que ele era apaixonado pelo irmão dela, pelo Alex, e filmava o Alex tomando banho, né? E ela falava que ia contar pro pai dele. E quando o pai dele soubesse, ia acabar com a vida dele. E, de fato, naquela época iria mesmo. E você percebe que anos se passaram, 18 anos, e o pai dele ainda age com ele com extremo preconceito, maltrata, humilha, ofende. Então, assim, são pessoas horríveis. E a Elisa vai descobrindo coisas, tá sempre com o Alex. E isso me gera algum incômodo. Eu não sei por quê, mas me gera. Inclusive, tem uma cena que eu acho que ficou bem marcada, que é o seguinte. Quando ela vai falar com o pai começa a falar do Rodolfo, que o Rodolfo é um cara fraco, que o Gemma também não serviria pra nada, que a única pessoa que ele botava fé era ela, e que ela agora ia fazer um doutorado em Madrid. Então, ele parece que tinha na mente dele, e isso é uma coisa que confunde, porque assim, parece uma coisa tão, né, coisa do macho e tudo mais, mas parece que ele queria colocar ela pra tomar conta dos negócios, ao invés do Rodolfo. E aí a gente se pergunta, até onde o Rodolfo também poderia saber das outras atividades do pai
ali nos cassinos. Então isso é bem difícil da gente chegar ali na primeira temporada a uma conclusão certeira. E a Elisa é uma moça muito esperta, então ela começa ali a namorar o Alex e os dois começam a tentar entender de fato quem matou a Sarah. No final ela até acusa, né, o pai, ela diz que foi ele e tal, e ele jura que não foi ele que matou. Bom, Sarah, né, como eu disse pra vocês, ela morre grávida, mas ela não morre grávida do Rodolfo, ela morre grávida do pai, né, do Rodolfo, do César. E também quando ela tenta resolver essa situação e o César diz que não vai ajudar, né, que ela que se vire, ela vai e procura o sócio, né, do César, que vai levar ela para uma sala. E chegando nessa sala, eu também não entendi como é que você entra na sala de uma pessoa e sai mexendo em tudo. Ele diz que vai ajudar ela com isso, vai buscar uma bebida quente e ela acaba mexendo no armário, pegando uma fita de vídeo e colocando para assistir. E quando chega lá é uma fita onde uma mulher, ela tá sofrendo ali uns abusos, né, bem fortes. E ela fica assustada com aquilo e ele acaba ficando assustado, né, que ela viu a fita, pergunta por que ela fez isso, ela vai embora com a fita, derrama ali um negócio quente em cima dele e vai embora. Ela pega essa fita, entrega para uma amiga e diz para essa amiga que se alguma coisa acontecer com ela, é para essa amiga entregar a fita para a polícia ou para alguém, para o irmão dela, família, qualquer um, porque eles teriam alguma coisa a ver com aquilo. Bom, e aí a gente pensa, tudo bem, ela pensou tudo isso tão rápido, né? E aí já passa todos eles ali, parece que aceitando, Mariana também, que era a mãe dos meninos, parece que estava aceitando o neto, só que não era bem assim. A Mariana já sabia, porque o Elroy já tinha dito que sabia que a Sarah estava grávida e que o filho não era do Rodolfo, o filho era do marido dela. Então ela começa a querer ali se vingar. E ela tem sim a ideia de cortar os paraquedas, então teria sido ela, tá? A Mariana. E ela usaria o canivete que o Alex tinha dado de presente pro Gemma, para poder cortar esse... Na verdade ela manda, né, o Elroy cortar ali as cordas ali do paraquedas para que a Sarah pudesse cair. Acontece que depois, conforme, né, as coisas vão acontecendo, né, vai se desenrolando a série... A gente vai percebendo que teve muita coisa ali que não aconteceu, que a mãe do menino, do Alex, acaba morrendo meses depois, sem nenhum auxílio, nenhum tratamento, quer dizer, tudo mentira, o cara só mentiu pra ele, e ele acaba ficando todo aquele tempo na cadeia, só que parece que o cara, ele era muito escroto em muita coisa, mas ele não matou a Sarah. E aí a gente pensa, não, foi a mulher, né, que tem esse comportamento aí totalmente maluco. Cara, ela tem um menino que ela criou de criança e o cara faz até favores assim, como cortar paraquedas de pessoas e matá-las, como também favores ali sexuais. Você percebe isso em vários momentos. Então, assim, a gente vai percebendo que a série ela vai entrando para vários lados. Você vê que aquele rapaz, ele tá totalmente surtado, ele parece um robô, ele faz tudo que mandam mesmo, não como se fosse um empregado, mas um escravo. E aí você vê que ele tem problemas ali, né, com a mente dele não é boa, ele começa a ter lembranças, ele mistura as lembranças, ele viu a Sarah estar com o senhor César lascando, né, lascando o Brasa, inclusive, viu no ato e... Enfim, ele viu tudo. E um dia a Sarah estava muito nervosa, ele foi conversar com a Sarah e disse, Sarah, conta pra mim se tá acontecendo alguma coisa. E a Sarah abraça ele e ali ele acha que pode beijar a Sarah e a Sarah humilha ele. E isso é uma coisa que eu queria muito frisar, porque é o seguinte, com o decorrer da série a gente vai percebendo que o Rodolfo não tem culpa, ninguém tem culpa, mas o comportamento deles com o Elroy é horrível, assim, eles tratam muito mal um rapaz que a mãe teria trazido para o seio da família e teria que ser criado ali como um filho, né? Mas não foi. E você vê que o comportamento deles, assim, é muito humilhante. Eles humilham demais, assim. Tirando Elisa, eu também não vejo muito Gemma. O Gemma é mais do tipo, ele ficava sempre tomando conta, era um irmão chato, uma pessoa chata. Mas o Rodolfo humilha muito ele. E, assim, isso é bem irritante, assim, ao longo da série. Depois a gente vai saber ali também que o Elroy, ele vai acabar até atropelando o contador, né, que na verdade o Alex vai ter um momento que precisa do contador para poder provar as atividades ilegais do César, e o contador vai sofrer ali um acidente, vai ser atropelado no estacionamento e quem estava no volante era o Elroy.
Então você vai vendo que ele não era ali uma pessoa muito bacana. E aí a gente vai vendo outras partes, como por exemplo o Gemma, junto com o Lorenzo, o marido dele, procurando uma mulher para poder então, né, ser a barriga de aluguel deles. E ele encontra uma moça que tinha sido filha de uma empregada da casa, né, a Clara, e os dois se encontram por acaso. Ele diz que adorava a Clara, que eles se davam super bem, e ele oferece então, né, essa oportunidade para Clara ser a barriga de aluguel deles, né? Então teria um acordo financeiro, acordo judicial. E essa menina vai, só que essa menina é encrencada, ela tem um namorado que é maloqueirão mesmo, que aparece lá, enfim, armado e o caramba, e pelo que eu entendi, ela já está grávida. Então isso vai ser uma coisa que eu acho que vai ser um bom desenrolar, porque depois os dois vão acabar brigando, porque era para ela ser a barriga de aluguel, daqui a pouco ela já estava morando na casa e meio que assim, uma vida a três não era o que o marido do Gemma queria, então não ia dar muito certo e era o que ia acabar acontecendo. Então ele vai embora e se separa do Gemma. E aí também tem o seguinte, eu acredito que vai ter um momento que vai ser pedido um DNA, porque quando acontece isso de ter a inseminação, foi utilizado então o material biológico dos dois, então eles não sabem quem é o pai da criança. E aí eu acho que como separados ali, talvez o próprio Lorenzo, que é uma pessoa mais racional, peça um DNA para saber se o filho não é biologicamente dele, e quando chegarem a essas vias de fato, vão acabar descobrindo que não é filho de nenhum dos dois. É o que eu acho, tá? Não sei. Bom, e aí essa parte, né, todos estão unidos ali para tentar descobrir mesmo o que aconteceu com a Sarah, né, todos, cada um ali com os seus motivos, e a gente já vai percebendo que quem acabou cortando os paraquedas foi a Mariana. Só que aí, quando o herói surta, que ele acaba, enfim, dando um tiro, né, disparando ali contra a própria cabeça, o que vai acontecer? A gente vai descobrir que ele vai pedir perdão para Mariana, porque ele não cortou os paraquedas. Então, quem cortou os paraquedas? A Mariana diz, não, você cortou. Ele diz, não, eu não tive coragem. E aí é que tudo começa a ficar muito enrolado, porque o próprio Alex vai descobrir um diário onde vai ter muita coisa sobre a irmã dele que ele não sabia, assim, ele vai começar a olhar umas coisas que ele vai ficar assim de cara, ele vai ver que a irmã dele era muito doente, mas muito doente mesmo, e que ele nunca soube. Então ele vai e segue um mapa que ela tinha deixado ali, e o cara se depara ali no chão, começa a cavar, e ele encontra uma ossada, tá? Uma ossada de 20 anos enterrada no quintal. Ele retira, a Elisa aparece e ele diz que não pode nem chamar a polícia porque ele é um ex-presidiário. Então, se ele chamar a polícia, aquilo vai ser atribuído a ele. Então, ele decide que ele vai começar a investigar por conta própria. Lembrando, ele tinha dinheiro para isso, né? Porque tinha sido deixado para ele. E ele começa, só que ele não consegue nem estabelecer, não tinha conseguido nem saber se era um homem ou se era uma mulher. Então, só se sabia que tinha uns 20 anos que estava ali. E aí a gente para e pensa, se foi a Sarah, ao que tudo indica, foi a Sarah tinha uns 14 anos, só que também tem a mãe da Sarah. Então, eu de fato, assim, eu não sei, porque a mãe da Sarah escondeu isso de todo mundo, da família do próprio Alex, irmão ali dela, vivendo junto, ela tomava medicação, ela ia no médico, e ela teria sido então diagnosticada com uma esquizofrenia severa, então ela também era sociopata. Resumindo, a menina era problema e ela tinha uma amiga, uma melhor amiga, e essa melhor amiga é quem recebeu a fita, né, que ela entregou a fita ali, e essa menina via todas as crises que ela tinha e sempre tentava remediar junto com a mãe da Sarah. E depois, vocês lembram que o Alex recebia aquelas mensagens, sabe lá de quem? Ele começou a achar que era o Gemma, ele pensou que poderia ser o César, ele pensou que poderia ser tanta gente, e depois era essa moça, inclusive foi a moça que entregou a fita. Todos os filhos do Lascano viram essa fita da moça sendo, enfim, né, lá, tanto agredida como, né, também abusada e tal, e depois depois essa mulher acabou sendo morta. E aí ela pega e diz que não quer mais se envolver nisso. Só que aí a gente percebe que é ela quem manda as mensagens. E aí a gente vai começar a saber quais eram os planos dela. Porque quem entra na sala é a Clara.
e a Clara diz que está grávida. E aí ela pega e diz que o plano tá indo melhor do que elas imaginavam, né? Então, elas estão juntas para alguma coisa. Querendo ou não, ela tá grávida, a Clara tá grávida, essa moça manda essas mensagens e tem muito mais coisa por trás, além da doença da Sarah. O Alex diz pra Elisa que eles se enganaram o tempo todo e que a Sarah não era a pessoa que eles imaginavam que era. E aí começa não só querer saber quem matou a Sarah, mas quem de fato era a Sarah. Então isso vai pesar bastante na segunda temporada. Eu tô doida pra assistir, mas é aquilo que eu falei pra vocês. A semelhança com Revenge, ela é assim tão grande, mas tão grande, que agora eu vou ser bem sincera. Nessa primeira temporada, até agora, não vi a segunda. Se vocês me perguntarem quem matou a Sarah, talvez eu diga que ninguém matou a Sarah. A Sarah está viva. Então eu não sei, talvez ela esteja viva e também tenha tido um filho. Porque esse gene que ela carrega e tal, da esquizofrenia, parece que é muito forte. A mãe dela adquiriu na concepção da Sarah, e aí depois vocês vão entender também por que que o Alex não tem esse gene. Tem esse amigo, tem um amigo que eles vão visitar, que é o amigo, inclusive, que eles recebem o paraquedas no dia, que era um amigo que gostava muito de usar substâncias ali ilícitas, o dado pó branco, e ele um dia oferece pra Sarah. Primeiro ele fica assim bem incomodado pelos serviçais, né, o instrutor de academia e a irmã estarem na casa, né, deles, que são tão ricos. E aí depois, quando ele descobre então que o Rodolfo é namorado da Sarah, ele fica ainda mais, né, e ele está fazendo uso disso no banheiro. E a Sarah tá lá, né, colocando ali os botões dela para funcionar. Só que esse rapaz, você vai vendo ao longo da série, todo mundo perguntar sobre ele, mas ninguém de fato sabe onde ele foi parar. E eu acho que a chave vai ser ele. Eu acho que se acontecer alguma coisa, a Sarah pode sim estar com ele, ou ter tido ali alguma coisa posterior ali com ele. Então, até quem matou Sarah, a gente pode até tentar descobrir, mas também existe a possibilidade da Sarah estar viva. Esse rapaz, como eu disse pra vocês, ele fazia uso dessas substâncias e em um dado momento, acho que no primeiro episódio da segunda temporada, que eu cheguei a ver um pedaço, ou foi no finalzinho que eles começam a passar algumas cenas, o psiquiatra, ele diz, o psiquiatra que era da Sarah, ele pergunta se ela estava fazendo uso, né, de substâncias ilícitas fortes, que isso poderia desencadear um pico muito grande na doença dela. E ele chega a perguntar para o Rodolfo se eles utilizavam isso juntos. E o Rodolfo fica super, super irritado com o Alex. Só que pelo que eu entendi, se tinha alguém que ela fazia uso ali no meio deles, não era mesmo o Rodolfo, e sim esse rapaz, que era o dono da casa aí, o riquinho. E agora, eu não sei, é esperar. E também, pode ser sim que uma garota de 14 anos tenha resolvido o problema da família. Afinal de contas, o pai dela tem a Elisa em muito boa conta. A Elisa é muito prestativa, tá sempre pronta, tá sempre esperta. Não sei, quem sabe não foi também Elisa. Caso Sarah tenha morrido, quem sabe não foi Elisa. E aí também o que a gente vê, né? Quando a Sarah morre, que a Sarah tá grávida, o menino lá, o Rodolfo, ele faz uma vasectomia. Então ele não pode mais ter filho. E aí quem aparece grávida, que tenta, é a mulher dele, né? A mãe do Bruno, que acaba descobrindo o que acontece lá embaixo nos porões, procurando a moça que depois está morta. Então aí ela aparece grávida, só que esse filho aí, de novo, é do pai, né, dos meninos, é do César. E o Rodolfo sabe que não é filho dele, porque afinal de contas ele fez a vasectomia quando a Sarah morreu. Ele não queria mais ter filho e engravidar ninguém, ele queria ter a certeza que isso não ia acontecer. E ele sabia que ele não tinha feito a reversão, então ele sabia que o filho não era dele. E aí eles acabam descobrindo, claro, né? Sempre com as boquinhas, né? As bocas que correm, que os dois tinham um caso. E aí ele acaba matando a charada que o filho é do pai dele e não de mais ninguém, muito menos dele. E ele está se separando dessa moça, né? Então não sei o que vai acontecer aí pra frente. Ela acaba sendo abandonada também, o César não quer saber dela. E aí, gente, eu de fato fiquei assim de cara mesmo. Não sei o que pode ter acontecido. Vi que foi um susto para a mãe dos meninos, para Mariana, saber que o Elroy não cortou as cordas do paraquedas. E aí também eu penso que aquela queda foi safada. Porque pensa bem, ela caiu na água, né?
Tudo bem, ela poderia não saber nadar ou qualquer coisa assim, o que eu não acredito, porque ela, não sei. Mas eu achei a queda assim, pode ter sido alto, mas mais uma vez, era água. Então não sei. Se alguém matou Sarah, se vocês acreditam que alguém matou Sarah, coloquem aqui nos comentários, mas eu continuo aí com a minha versão aí de que ninguém matou Sarah. Eu acho que Sarah está viva, tá bom? Mas eu quero saber de vocês, quem importa, a opinião que importa é a de vocês. Coloquem aqui o que vocês pensam sobre isso, quem matou Sarah, qual foi a parte que vocês mais gostaram, o que vocês pensam aí sobre isso. E tem muita coisa aí para ser ainda desvendada, né? Mesmo que nenhum dos Lascano tenha matado a Sarah, eles têm coisas ali podres demais. A Sarah teria sido só mais uma no meio de muitas que eles acabam matando, né? Então, também um grande alerta essa série, né? Essas promessas de ser modelo, essas promessas de viagens, né? Namorados de outros países e coisas assim, quando você chega... Depois você sai, acaba numa situação como aquelas meninas e ainda não consegue nem pronunciar, ser entendida, né? Como foi o caso da moça que tentou conversar com o Bruno. Achei muito interessante essa parte. Esse Lascano é muito podre e eu sei que muita coisa ali vai aparecer, mas a Sarah mesmo talvez também apareça, quem é que sabe, né? Então, deixem aqui. Eu vou ficando por aqui. A próxima semana a gente vai trazer a segunda temporada. Tô doida pra assistir, inclusive. Agradeço muito vocês terem escolhido essa série, porque ficou muito legal. Ficou par e passo com a alienista ali. E é isso, tá? Então, na próxima semana, segunda temporada. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Ajudem meu trabalho. Ajudem também, gente, se puderem aí, dar só uma moralzinha aí nas propagandinhas, pelo menos um minha aí. Ajuda pra caramba a minha vida e ajuda esse canal a existir. Isso é uma ótima forma de vocês ajudarem o meu trabalho, tá? Também se ficaram até o final desse vídeo, deixa o like e coloca que ficou até o final, que eu adoro saber, gente, tá? Não esqueçam, depois dá uma passadinha lá no Instagram, que qualquer dúvida que vocês tiverem dessa parte mais aí, que vocês sempre me perguntam, eu acabo colocando lá. Vou colocar lá o meu esmalte, batom, vocês pediram, eu vou colocar, tá bom? Então, super beijo pra vocês. Um excelente meio de semana e até um próximo vídeo. Fui!